privilégio poder fazer parte do que acontece aqui nos sábados. Muito bom. Bom, vamos à mensagem. Quem aqui, quando pegou ou se viu na internet, no Insta, quando olhou o título da mensagem, ficou, ué, o que será que é isso? Quem ficou se perguntando? Não, a Marta já queria saber se os homens iam participar, né, Marta? A Marta já chegou assim, não, os homens vão participar. Já pensou botar homem aqui junto com a gente? Não ia dar certo, né? Ah, cadê minha garota, a Leda? A Leda já falou assim, não, que história é essa? 5 mulheres e um homem? Me conta como é que vai ser esse negócio. Eu falei, não, calma, na hora você vai ficar sabendo, né? Você ficou curiosa para saber? Lembrou alguma coisa esse nome para vocês? O que mais? Jesus, lógico, nós vamos falar dele. Mas quando você escuta assim, operação, o que vocês lembram no nosso contexto atual de sociedade? Cirurgia! Operação Resgate. Hã? Mas foi de propósito, tá? Que eu coloquei esse nome para instigar um pouquinho, não é? A curiosidade de vocês. E quando eu pensei nesse tema, já há um tempo atrás, eu estava assistindo uma reportagem sobre uma operação da Polícia Federal. Ah, agora vocês estão sacando, né? Uma operação da Polícia Federal. E é muito interessante porque essas operações de todas as polícias, né, não só da federal, mas de todas elas são muito conhecidas pelos nomes peculiares que elas recebem, não é? Nós tivemos, há alguns anos atrás, por exemplo, a Operação Lava Jato, que foi aquela operação sobre lavagem de dinheiro. E surgiu, né, do nosso querido Daltan, né, não consigo pronunciar o resto do nome dele, que ele, quando perguntaram, né, como é que está, né, o andamento da operação, ele falou, olha, nós puxamos uma pena e veio um galinheiro. Não é? Tivemos também, há pouco tempo atrás, a Operação Zelotes. Alguém já ouviu falar da Operação Zelotes? Operação Zelotes foi uma investigação da Polícia Federal em cima das grandes instituições financeiras, instituições bancárias. E olha que nome, né? Zelote, né? Nome bem pesado. Também tivemos a Operação Carne Fraca. A Operação Carne Fraca foi investigar os grandes frigoríficos que manipulam carne bovina, porque eles estavam adulterando os produtos que são oferecidos para nós. E a última maior que teve foi a Vírus Infecto, que foi sobre a Covid, sobre o desvio de verbas para o combate da Covid. Mas aí eu voltei um pouquinho atrás e eu fui pesquisar um pouquinho os nomes dessas operações. E olha só, eu trouxe só alguns aqui, não vou falar delas não, só vou citar o nome. Operação Praga do Egito, Operação Anaconda, Operação Matusalém, Anjo da Guarda, Tentáculos, e olha só que nome estranho, que tive até vontade de saber o que era, mas eu depois acabei esquecendo de ir mais a fundo. Negro Cueca. Alguém já ouviu sobre essa operação, Negro Cueca? Anota aí para vocês pesquisarem e depois vocês me falam o que é, tá bom? Negro Cueca. E é muito legal, essas operações, elas realmente funcionam. São operações que levam um tempo muito grande. E para poder levar essa operação... Alguém pega um copo d'água para mim, que eu estou gripada e eu estou com a garganta seca. Para chefiar essas operações, elas são muito grandes, elas são muito extensas, elas demandam muito tempo e demandam muitos recursos. E para chefiar uma operação dessas, é preciso de um homem que seja capacitado naquilo que a investigação vai investigar. A investigação vai investigar.
que a investigação vai atrás, tá bom? E tem que ser, ao mesmo tempo, indicado por alguém maior que ele, para que ele receba essa autoridade. Obrigada, Cia. Para que ele receba essa autoridade e faça essa investigação. Então, esse homem, ele é essencial nessa operação. Por isso, ele é chamado ou delegado geral da operação ou delegado chefe da operação. E essas operações, muitas vezes, elas se dividem em outras fases. Então, por exemplo, a Operação Lava Jato, ela só teve 18 fases. E a gente só conhece por uma, né? Operação Lava Jato, mas ela se estendeu por 18 fases. E dessa grande operação, surgiram outras investigações que foi necessário que se levantassem outros delegados-chefes. E para que essa operação continue, esse delegado-geral ou delegado-chefe, ele tem que buscar subdelegados. Esses subdelegados, eles vão fazer o quê? Vão ajudar, cooperar com esse delegado-geral para que a missão seja cumprida. Porque, na verdade, é uma missão que eles receberam. E aí a gente lembra daquela outra frase, né? Missão dada é missão cumprida. Eles têm que cumprir a missão. Eles têm que cumprir a missão. Não é simplesmente um cargo. Eles realmente têm uma missão. E muitos delegados, eles tomam essa questão de cumprir a missão como se fosse uma missão da vida deles mesmo, dependendo do peso, do tamanho dessa operação. Então, tem a missão, tem a operação, seja lá qual for o nome, tem esse delegado geral, esse delegado-chefe, e também tem os subdelegados, que também são capacitados, que também são escolhidos por aquilo que eles podem fazer e sabem fazer. Não é um delegado qualquer, não é um subdelegado qualquer. Ele tem que realmente ser conhecedor daquele problema. E aí você fala, ai, Nancy, que conversa chata, né? Fala de delegado de operação, no encontro de mulheres, num café da manhã. Então é porque eu queria despertar a atenção de vocês mesmo. Porque se eu colocasse lá, Operação Redenção, eu não ia ter assunto para introduzir. Certo? Estou brincando. Mas ia ficar muito claro, né? E eu queria criar esse impacto para vocês de entender que nós também estamos debaixo de uma operação, estamos numa missão. E nós somos, como esses subdelegados aqui, desse delegado-chefe, dessa grande operação da polícia, nós também somos chamadas a cooperar com aquele que é o nosso delegado-chefe. Vocês lembram daquela música que a gente canta assim? Nosso general é Cristo. Eu não sei cantar, canta. Nos os seus passos, bem o inimigo nos desistirá. A gente devia cantar mais essa música para a gente lembrar que nós temos um general, que é, na verdade, o nosso delegado-geral, nosso delegado-chefe, e que nós somos os subchefes desse delegado. Ok? Então, a gente vai mudar o nome do tema. Tudo bom? A gente vai mudar um pouquinho de 5 mulheres e um homem para operação, o quê? Redenção. Redenção. Oi? Pegadinha. Operação Redenção. É esse o nome do nosso tema principal. E nós já respondemos que o nosso grande delegado é Jesus Cristo. E que ele recebeu uma grande missão de quem? Do Pai, do nosso Pai Celestial. Ele recebeu a missão de, lá na eternidade, assumir o papel de Redentor. E na plenitude dos tempos ele veio, se tornou carne, nasceu como um bebezinho, viveu uma vida santa no meio dos homens, sem pecado algum, foi para a morte, obedientemente à morte de cruz. E lá ele cumpriu a primeira grande etapa dessa grande operação chamada redenção. Foi lá na cruz que ele cumpriu a grande etapa da redenção. Só que ainda há outras etapas que são necessárias que se cumpram para que toda a operação chamada redenção encontre a
consumação de todas as coisas. E quais são essas etapas? A primeira etapa depois da cruz, após a cruz, é a ressurreição. E ele já cumpriu. Todo mundo acredita na ressurreição de Cristo? Amém? Porque se você não acreditar na ressurreição de Cristo, minha irmã, a sua fé é vã. Diz Paulo que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não serve para nada. Então, se você ainda tem no seu coração algum resquício de dúvida de que Jesus Cristo nasceu, viveu uma vida santa, morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para que os meus e os seus pecados fossem perdoados, e Ele ressuscitou, você tem que rever a sua conversão. Porque se nós não acreditamos nesses pontos importantíssimos, a nossa fé, ela é vã, inválida, não serve para absolutamente nada. E isso é muito sério. Outra etapa, que ainda está em andamento, e agora é uma questão do Pai e do Filho entre eles, é que Cristo voltou para o Pai e está fazendo o que junto ao Pai? O que mais? Intercedendo e preparando lugar para nós. Olha que Deus maravilhoso. Ele já fez tudo que tinha que fazer na redenção na cruz e ainda está lá no céu com o Pai preparando um quartinho para nós. Você já se imaginou como é que vai ser seu quartinho? O da Girassol eu já sei como é que vai ser. O meu vai ser cheio de badulac, porque eu gosto de badulac, né, Girassol, desculpa. Né? Vai ser assim, bem legal. E vai ter um jardim com ipê. Isso eu fico com besteira, né? Mas eu fico a minha imaginação. Né? Tem que ter um ipêzinho ali de florzinha amarela para ficar vendo. E também aí a última etapa dessa grande operação chamada redenção é a volta de Jesus para nos buscar. Aleluia! Quem está aguardando a volta de Jesus Cristo? Amém, isso mesmo. A gente tem que ansiar por essa volta. Só que enquanto Ele não volta, o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Cooperando com a operação redenção. Porque é através de nós que Cristo está agindo nessa terra. Ele envia seu Filho, Espírito Santo, nós o recebemos, Ele habita em nós, e porque Ele habita em nós, nós podemos ser colaboradoras de Cristo nesse mundo. Então, você é uma colaboradora de Cristo aqui. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 8 e 9. O contexto desse capítulo é muito legal, porque havia uma grande divisão na igreja de Corinto. Algumas pessoas diziam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou não sei de quem. Porque todo mundo achava que Paulo era o bambambam, ou porque Apolo era muito eloquente, tinha um discurso muito bom. Não, mas porque foi fulano que me batizou, então eu sou do fulano, sigo fulano. Há uma grande divisão. E Paulo, ele fecha essa discussão com duas frases assim maravilhosas. Versículos 8 e 9. Ele diz assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha que maravilhoso. Cooperadores, somos cooperadoras de Deus. E é muito interessante quando a gente fala para a mulher nessa questão de cooperadora, porque lá na criação nós já recebemos a função de auxiliadoras. E que é uma função maravilhosa. Se você ainda tem problema com a sua função de auxiliadora, eu quero chamar você e a gente pode ter uma conversa sobre isso. Para você entender como o seu papel de auxiliadora é um papel maravilhoso, indispensável nesse mundo. E agora a gente recebe ainda um pouquinho mais, é como se a gente fizesse um upgrade,
E além de auxiliadora, nós nos tornamos o quê? Cooperadoras da obra de Deus. Você é uma parceira daquilo que Deus está fazendo no mundo. Você não é simplesmente uma cristã porque você segue uma religião. Você é uma parceira do próprio Deus nessa terra. Estou vendo as meninas do coral, quando vocês cantam, vocês estão cantando como parceiras de Cristo nessa terra. É por isso que quando nós ouvimos vocês, nós sentimos a presença do Senhor, fazendo a obra dEle, porque vocês estão sendo cooperadoras de Deus nessa terra. Quando você está executando seu ministério, ou quando você está fazendo qualquer coisa, sob o nome cristã, você está sendo uma cooperadora da graça e da obra de Deus nesse mundo. Mas aí, quando a gente fez a divulgação da mensagem, vocês leram aí que é 1 homem e 5... Então, a gente tem que falar de mulher para mulher, né? Não é? Vamos falar de 5 mulheres? Vamos conversar sobre 5 mulheres? E a primeira mulher que eu quero conversar com vocês a respeito dela é uma mulher que eu amo. E todas elas são do Novo Testamento. Então pode abrir aí no seu Novo Testamento, você que trouxe sua Bíblia. Abra em Lucas. Vocês já sabem de quem que a gente vai falar em Lucas? Lucas capítulo 1. Nós vamos falar de Maria, mãe de Jesus. Essa linda, jovenzinha, que recebeu a visita de um anjo, ali durante seus afazeres, tá? Quando a gente pensa em Maria, a gente pensa assim, nossa, Maria devia ser uma santa mesmo, ela devia orar todo dia, ela devia jejuar todo dia, né? Porque para merecer ser mãe do Salvador, né? Ser escolhida ser mãe do Salvador, eu acho que ela tinha uma vida assim santíssima, né? Só falta fazer um altar para ela, porque ela é santa, santa, santa. Não, Maria foi visitada quando estava fazendo as coisas comuns do seu dia a dia. E pecadora, tão pecadora quanto nós. Tão pecadora quanto eu, quanto você. E Maria, quando ela recebe a visita do anjo, e o anjo diz assim para ela, não tenha medo, Maria, a partir do versículo 29 e 30. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aí Maria, ela escuta essa mensagem, escuta esse discurso desse anjo, essa missão que está sendo dada a ela, e ela olha assim, como assim, anjo? Como assim? Eu nem com homem, nem tenho marido, nem me deitei com nenhum homem, sou virgem. Não sei qual foi o termo que ela usou, mas aqui o que ela falou? O que ela fala no verso? Ela se declara virgem mesmo. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Virgem. E o anjo então diz a ela que o que acontecerá com ela será uma visitação do Espírito Santo. E ela ficará grávida, mesmo virgem. Porque esse filho é um filho especial, é o Messias que está vindo para nós. Então, quando a gente olha para a história de Maria, e olha para essa obediência de Maria, porque naquela época, meninas, não é como hoje, casar grávida não tem nada a ver. Não é assim, às vezes que a gente encara, não tem nada a ver, estou casando grávida. Tira esse nada a ver do seu vocabulário, irmã, em nome de Jesus, porque tem tudo a ver. Amém? Amém. Tem tudo a ver. Mas na cultura que nós vivemos, quando a gente vê uma noiva entrando na igreja grávida, ou fica sabendo que uma noiva vai casar grávida, a gente meio que parece que entrou no módulo normalidade, né? É normal, é comum acontecer isso. E realmente é comum. É comum, mas a gente não pode ver como normal. E mesmo para nós, né? Se para nós que somos desse século, onde as coisas são vistas com uma normalidade
exacerbada, vamos dizer assim, imagina na sociedade de Maria. Vocês sabem disso, não sabem? Tanto é que o que aconteceu com José? José queria abandonar, queria já dar o divórcio, porque já estava desposado com ela. Aí foi necessário que um anjo a visitasse e falasse assim: não, José, fica calmo, porque quem está no ventre de Maria é o Salvador. E o anjo dá, e ele reconhece essa profecia, ele entende, e Jesus nasce. Então, quando nós olhamos para essa história de Maria, como é que a gente consegue enxergar Maria cooperando com o reino de Deus? Primeiro, com a sua obediência. Ela aceitou a missão, ela foi obediente. Ela poderia ter entrado no modo rebeldia e não aceitar. Há também a questão da época sobre o casamento. Maria, grávida, não ia poder ter um casamento judaico à altura do que ela merecia. É a mesma coisa que nós dissermos hoje para uma menina que grávida, que ela não vai poder casar do jeito que ela queria casar, impedi-la. Todo mundo aqui casou de noiva? Não, quem casou de noiva, desculpa. Não foi uma alegria para você casar de noiva? Ir atrás do seu vestido, da festa. Maria não pôde fazer isso, gente. A gente precisava ter um dia só para conversar sobre casamento judaico. Maria não teve muitas coisas de um casamento judaico da época que ela gostaria muito de ter. Ela abriu mão disso. Mas ao abrir mão disso, ela faz o quê? Ela coopera com o reino de Deus. E o ponto principal que eu quero que vocês entendam, que Maria cooperou com o reino de Deus através da sua maternidade. Da sua maternidade. Imagina, ela está ali, deu à luz. Acho que no momento que ela pegou o Senhor Jesus no colo e falou: meu Deus, que responsabilidade é essa? É o meu Senhor que eu estou carregando. Maria teve que abrir mão de muitas coisas para ser mãe do Salvador, para servir o reino como cooperadora, amando, cuidando, zelando, educando Jesus. Ela cooperou através da maternidade. E muitas vezes eu e você, nós olhamos a maternidade como algo muito pesado, algo muito trabalhoso, algo que dá às vezes assim, sabe, aquele desgosto. Eu sei que é santo, mas é um desgosto. É ou não é? É, né, Tati? Obrigada, Tati. Concordou comigo. Muito obrigada. Não é fácil ser mãe, eu sei que não é. Não é fácil. E eu nem posso falar muito de mãe, porque minha filha está aqui, então eu não posso falar muito de mãe. Mas eu posso, ela sabe que ela deixa. A Paulinha, quando nasceu, vou contar, Paulinha. Paulinha, eu fumava quando estava grávida da Paula, porque eu estava afastada de Cristo, da igreja. E eu fumei os 9 meses da gestação dela. Ela nasceu de 9 meses. Mas ela nasceu com 1,9 kg. Por causa do cigarro. Ela nasceu com 1,7 kg. Eu tinha nicotina, promove na placenta da mulher uma deficiência. E por conta dessa deficiência placentária, ela nasceu com 1,9 kg. E ela ficou, né? Eu fiquei no... Sem contar que eu vi um monte de coisa. O parto dela foi uma loucura, né? Quase morri, ela quase ficou órfã. Mal nasceu, quase ficou órfã. Foi uma loucura. Bom, quando eu acordei, eu perguntei: cadê minha filha? E ninguém vinha me dizer onde é que estava minha filha. E eu fiz o maior escândalo no hospital, porque ninguém queria vir dizer para mim onde é que minha filha estava. E eu nem sabia que ela tinha nascido com 1,9 kg. Gente, ela era uma lombriga. Porque ela tinha 1,9 kg, mas ela tinha 50 centímetros. É, Mari, isso mesmo. Ela era uma lombriguinha, assim, ó. As roupinhas dela a gente tinha que dobrar 3, 4, 5 vezes para caber nela. Porque não tinha gordurinha, né, para segurar os tecidos. Bom, encurtando a história, ela ficou no soro, depois eu fui lá, ela nasceu bem cabeluda, raparam o cabelinho dela.
E no dia que eu fui buscá-la no hospital, porque eu voltei para casa, ela continuou no hospital. No dia que eu voltei para o hospital para pegá-la, a hora que eu peguei ela no colo, eu olhei assim e falei, meu Deus, o que eu faço agora? Entenderam? O que eu faço agora? Uma coisinha que eu esperei 9 meses, com tanto amor, com tanto carinho, mas que nasceu tão frágil, tão frágil. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E eu senti o peso de ser mãe. Foi a primeira vez que eu senti o peso de ser mãe. Então, queridos, a maternidade foi a forma que Deus escolheu para Maria, para que ela fosse cooperadora do reino de Deus. E para ela deu o dom do serviço, porque toda mãe tem o dom de serviço. Concordam comigo? Toda mãe tem o dom de serviço. Mãe, cadê isso? Mãe, cadê? Mãe, não estou achando. Mãe. É assim, né? Dom do serviço. A segunda mulher que eu quero compartilhar com vocês, senão a gente vai demorar muito, está ali em... Não marquei aqui na minha Bíblia, mas eu já vou abrir. João 4. É uma mulher que não tem nome. João 4 é uma mulher que não tem nome, mas ela tem um apelido, o apelido de Samaritana. E está lá em João, capítulo 4. E nós conhecemos a história dessa mulher. Gente, eu estou me sentindo presa aqui porque eles estão ali e eu não posso andar aqui. Posso? Oh, graças a Deus. Todas nós conhecemos a história da Samaritana, certo? Jesus tinha que voltar para Jerusalém. Ele poderia ter feito um caminho enorme, mas ele faz o quê? Encurta o caminho passando por Samaria. Porque ele disse para os seus discípulos que era necessário que ele passasse por ali. E por que era necessário? Porque ele tinha um encontro marcado na sua agenda, na agenda divina. Com quem? Com essa mulher chamada, que não tem nome, desculpa, mas apelidada por Samaritana na Bíblia, porque ela morava em Samaria. E olha que interessante, aí eles entram, né, naquela discussão de onde é bom adorar, onde é que é o lugar de adorar, se é aqui, se é no templo, se é no monte. E ela entra também na discussão a respeito da água, e ela pergunta assim, Jesus oferece água para ela, e ela fala assim, ai, que bom essa água, né? Então, Senhor, me dê dessa água para que eu tome dessa água. E aí Jesus responde a ela, o versículo 26, que ele é o quê? Vamos ler lá, 4:26. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E nessa hora, gente, a gente não sabe, não mostra qual foi a reação da mulher ao ouvir isso. Mas pelo que vem depois, a gente entende que aquela luz que acendeu em você, no dia que você se converteu, acendeu nela também. Foi ou não foi? Quem é que se converteu bem assim, em uma idade que não nasceu em lar cristão e se converteu? Não foi uma luz que nasceu dentro de você? Você nunca tinha ouvido do Evangelho? Você nunca tinha ouvido que Jesus tinha morrido por você na cruz? E quando você escuta isso, você fala, meu Deus, foi no meu lugar que Ele morreu. E aqui ela está entendendo que Ele é o Messias, o Salvador, aquele ungido do Senhor. E olha só que interessante, quando essa luz que entrou na sua vida, que foi o Espírito Santo habitando dentro dela, invadindo a sua vida, né, uma invasão benéfica, uma invasão que faria com que ela mudasse a vida dela, essa mulher, ela larga os seus cântaros e o que ela faz? Sai correndo para dizer que ela encontrou o Messias. A Samaritana, meninas, é a primeira missionária gentia da Bíblia. É a primeira evangelista gentia da Bíblia. E é essa forma que Deus escolheu para que ela fosse cooperadora do reino.
Ela é a primeira evangelista. Ela sai correndo e vai dizer ao povo, né? Vamos ler lá, versículos 39 a 42. Olha só. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do segundo testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Se ela não tivesse ido e falado, eles não teriam escutado Jesus. Para eles terem ido ao encontro de Jesus, Jesus usou como cooperadora uma mulher de má fama, de má reputação. Aquela falada da cidade. Você conhece a falada da cidade? Todo mundo tem uma falada da cidade. E Jesus usa essa falada, uma mulher com rótulo. Uma mulher que quando alguém passava por ela, virava as costas ou ia para o outro lado da rua. Porque não queria passar por ela, porque ela era o quê? Pecadora. Assumidíssima, né? Porque ela já teve 5 maridos e já estava com mais um agora que não era dela. Então, mais pecadora, mais assumida que isso, gente, né? Assumidíssima, pecadora assumidíssima. E Jesus, Deus, escolhe essa mulher que para nós não tem nome, mas Ele sabe qual era o nome, Ele sabia qual era o nome dela. E a escolhe como cooperadora, anunciando o Evangelho, sendo a primeira missionária gentia, a primeira evangelista. Ela recebe o dom do evangelismo, ela recebe esse impulso do Espírito Santo e vai falar às nações, à sua nação, sobre quem é Jesus Cristo. E os homens daquele lugar só foram até Cristo porque ela falou dele. Você tem falado de Jesus? Pessoas têm ido até Jesus por aquilo que você fala dele? Por aquilo que você conhece dele? Ou você é agente secreto do reino? Porque tem colaborador e tem agente secreto. Tem os disfarçados. Eles só tiram o disfarce no domingo, quando vem para a igreja. Com quem você está compartilhando o Evangelho? Quais são as pessoas que estão vindo até Jesus através da sua cooperação? Mas Nancy, eu não fiz seminário, Nancy, eu não estudei. Nancy... Para com isso. Você precisa ir no seminário para contar o que Jesus faz na sua vida? Ou o que fez na sua vida? Ou a forma como Ele te tirou da lama do pecado? Não precisa. Não precisa. E você também não precisa ter especificamente o dom do evangelismo. Mas você é cooperadora na obra de Jesus. E uma das partes da cooperação é essa: dividir o seu Senhor com outras pessoas. Porque se você não está dividindo, você está sendo egoísta. Você está em pecado. Mais uma mulher. Agora lá em Atos 18, 24. E nós vamos falar de Priscila, esposa de Áquila. E eu estou indo rápido assim, tá bom, gente? Porque eu quero chegar num outro lugar, tá bom? Mas está tudo bem? Vocês estão entendendo? Está tudo certo? Tem alguém com sono? Se tiver com sono, levanta, a gente manda fazer café. Está tudo bem? Tudo bom? Todo mundo conhece Priscila? Priscila, esposa de Áquila. E esse casal era um casal muitíssimo amado do apóstolo Paulo. Porque foi esse casal que ajudou Paulo no ministério. Eles foram grandes cooperadores de Paulo no ministério. Eles acompanharam, inclusive, Paulo até mesmo na prisão, quando ele foi preso. Deram moradia para Paulo, né, Nessie? Cadê Nessie? Deu moradia para Paulo, né? 1 ano e meio, você vai ter que me aguentar 1 ano e meio na sua casa, ó. Não é? 1 ano e meio morando com Priscila e Áquila, fazedores de tenda, não é?
Mas um ponto que eu quero falar da vida de Priscila está aí em Atos 24, 26. Lê comigo. 18, Atos 18, 24 a 26. Que diz assim: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruída no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicarem com mais exatidão o caminho de Deus. Priscila, gente, era uma discipuladora, uma mestra. E mestra em quê? Na palavra de Deus. Tanto que quando ela escuta Apolo, ela fala: gente, esse é o cara, olha como ele fala. Ele sabe muita coisa, olha, uma ferramenta no reino de Deus. Apolo é o cara, é o pregador. Mas ele precisa conhecer mais alguma coisa, porque o conhecimento dele ainda não é o caminho. Porque o que fala o versículo 25, desculpa. Diz que falava, Apolo falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Faltava informação para Apolo ser realmente um pregador mais eloquente do que ele. Faltava mais conhecimento. E conhecer o quê? O batismo no Espírito Santo. Ele precisava entender o que era ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele precisava conhecer mais doutrina a respeito do Espírito Santo. E o que Priscila faz? Priscila e Áquila, eles acolhem Apolo e vão falar: vou discipular você, vem cá. A gente vai ter uma conversa sobre doutrina. E olha que interessante, Priscila, uma mulher casada, que tinha marido para cuidar, que tinha casa para cuidar, que tinha também seu ministério lá na igreja que ela frequentava com o apóstolo Paulo, ela ainda pegou essa função de discipular o Apolo. Ela tem o seu dom de ensino, tem essa questão do dom de ensinar, e ela entende que ela não poderia deixar Apolo como um bebê recém-nascido abandonado, como muitas vezes a gente faz, que a gente proclama o evangelho para alguém e depois larga aquele bebê abandonado, porque ele precisa comer aquele bebê, ele precisa comer comida espiritual. E Priscila faz isso. Olha só, uma mulher casada, com marido, casa para cuidar, seu ministério, e ela recebe de Deus a função de cooperadora, sendo uma mestra, sendo uma discipuladora de outras pessoas. Dom de ensino? Sim, provavelmente. Mas eu não preciso do dom de ensino para discipular alguém. Preciso, Cássia? Basta estar na mentoria, não é, Cássia? Você já está numa mentoria? Olha, Cássia, só a Regina está numa mentoria, ali, quem mais? A Renata. Você quer participar de uma mentoria? É só procurar aquela mulher bonita ali, ó, a Cássia. Ela vai te indicar um grupo de mentoria. Lá você vai ser discipulada, acompanhada, e também vai aprender a fazer isso com outras mulheres. Ai, Nancy, mas eu não tenho tempo. Vocês acham que Priscila tinha tempo? Casada, com marido, servindo o apóstolo Paulo, hóspede na casa dela. Cooperadora de Jesus, não é? Cooperadora de Jesus, o ministério de Jesus sendo uma discipuladora. A quarta mulher, vamos lá, estou correndo, Atos 9. Atos 9 é uma mulher muito querida, mas a gente sabe muito pouco a respeito dela. Nós sabemos o nome dela, mas a gente não sabe se ela era viúva, se ela era solteira, se ela era jovem, se ela era idosa, se ela realmente tinha um ofício ou não tinha um ofício. E nós estamos falando de Dorcas.
Dorcas ou Tabita, algumas pessoas falam Tabita, outras Tabita, não é? E nós conhecemos a história dela também. Atos 9 vai nos contar que a partir do versículo 36, 9 a partir do versículo 36, que ela morava em Jope. Diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir entre nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e demonstrando os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Dorcas, nós não sabemos. Maria, casada. Maria, mãe. Maria tinha uma família, não é? A samaritana, ela já tinha mais do que família, tinha um monte de gente em volta dela. Priscila, casada. Nós podemos entender que essas mulheres estavam em faixas de idade parecidas. Mas aqui de Dorcas não se fala nada. Não fala a idade dela, não fala se ela estava por que ela estava doente, não fala se era casada, se era solteira, não fala absolutamente nada. Só diz que ela morava em Jope, só isso. Só isso. E mais do que isso, né? O texto diz que ela era misericordiosa. Porque ela fazia vestidos e túnicas para quem? Para as viúvas. E nós sabemos que no contexto daquela cultura, as mulheres viúvas, elas eram marginalizadas, elas eram vulneráveis. Se elas não tinham, então, um filho que a sustentassem, ela era sustentada, muitas vezes pedindo esmola. Imagine, então, uma viúva, não é? Marginalizada, uma viúva que não tinha de onde mais ter o seu recurso, talvez até os seus bens poderiam ter sido confiscados por conta das dívidas do marido. Isso a gente vê na Bíblia toda a respeito de viúvas. E Dorcas, ela é escolhida por Deus para cooperar através da misericórdia. Ela confeccionava roupas, túnicas para essas viúvas. Tanto é que é um desespero quando ela morre, né? Porque as viúvas se sentem órfãos. Olha, gente, que bonito, né? Bonito no sentido assim do sentimento. Além de viúva, agora ela está órfã de Dorcas. E elas ficam terrivelmente desgostosas, abatidas, entristecidas. E quando Pedro chega e sabe dessa história, e ouve essa história, versículo 40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ele abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Olha, meninas, a história da ressurreição de Dorcas ficou marcada naquele povo. Ficou marcado por quê? Pelo poder de Deus de ressuscitar, porque não foi Pedro que ressuscitou Dorcas, quem ressuscitou foi o Espírito Santo, foi Deus quem ressuscitou Dorcas. Mas olha que história para ficar registrada. Mas quando nós olhamos, a gente só pensa nesse registro da ressurreição de Dorcas, desse poder maravilhoso de Deus. Mas como cooperadoras, a gente precisa olhar para a história dela e entender que ela foi escolhida para ser cooperadora, atendendo às necessidades dessas mulheres. Quantas mulheres você conhece que têm necessidade de você simplesmente falar: ah, coitadinha, eu vou orar por você. E a gente passa reto na necessidade dela.
Essa história é sobre o poder de Deus, sim. É sobre o poder dele poder de ressuscitar os mortos. É sobre Deus. Mas eu preciso olhar para a personagem Dorcas e ver a importância que ela tinha naquela sociedade. E uma importância de cooperadora através do dom de misericórdia. Nós precisamos também, meninas, sermos mais misericordiosas com as nossas irmãs, daquelas que a gente sabe que estão padecendo por necessidades. Porque orar por elas, desculpa, qualquer um pode orar. Mas talvez a necessidade específica só você pode atender. A específica só você pode atender, só eu posso atender. E é assim que Deus escolhe Dorcas como sua cooperadora, cuidando dos necessitados daquela igreja, cuidando daquelas viúvas. E olha só, a gente não sabe nada dela. Ela é uma ilustre desconhecida, entre aspas. Talvez ela fosse rica, talvez ela, porque dava muita esmola, mas talvez ela fosse pobre e fosse como aquela viúva que deu a última moedinha no gasofilácio. Nós não sabemos. Ela é uma desconhecida, mas ela é uma empreendedora, né? Ela é uma empreendedora e a gente pode ter certeza que, mesmo ela sendo desconhecida, ela tinha um ofício. E era através do ofício dela de costureira que ela agia com misericórdia. A quinta mulher, gente, é especial demais, por isso que eu deixei ela por último. Ela é muito especial, muito, muito, muito especial. Eu quero que você abra em Atos 29. E eu já vou lendo para adiantar aqui. Atos 29, versículo 1. 29, capítulo 1, diz assim: E assim como Paulo, homens e mulheres cheios do Espírito, sob o nome de cristãos, têm cooperado com Cristo em sua obra de redimir um povo para Deus. Não tem 29? Acabei de ler. Acabei de ler, gente. Está aqui, ó. Atos 29, eu acabei de ler. Aqui. Eu acabei de ler. Vocês prestaram atenção no que eu li? Não, né? Porque vocês estavam procurando Atos 29, né? Eu vou ler de novo, versão Nancy Fiuza, Atos 29, 1. Então, Luciana, isso é só uma brincadeira, tá bom? Não vai contar para o pastor. Não vai contar para o pastor, pelo amor de Deus. Senão nunca mais eu pego o microfone. Oi? Atos 29, 1. E eu vou ler de novo. Se você entende que você é a igreja, escute com atenção. Porque o versículo final, os versículos finais de Atos 28 diz assim: por 2 anos inteiros, Paulo, que era um grande cooperador de Deus, permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Atos 29, 1, versão Nancy Fiuza. E assim como Paulo, homens e mulheres, cheios do Espírito, sob o nome de cristãos, têm cooperado com Cristo em sua obra de redimir um povo para Deus. Você, mulher cristã, você recebeu o nome de cristã. Para quê? Para ser cooperadora na obra de redenção de Jesus Cristo. Você não tem uma religião para dizer que é sua. Você tem uma missão a cumprir. Você está debaixo das ordens de um delegado-chefe, de um general, chamado Jesus Cristo, que te chamou para a batalha. Você é a mulher de Atos 29. Eu sou a mulher de Atos 29. As mulheres do mundo têm que olhar para mim e para você e têm que enxergar Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Mas, Nancy, eu sou mãe. Não tenho tempo. Quero voltar na maternidade.
Ai, Nancy, o meu filho me consome o meu tempo todo. Você não sabe, você não imagina como esse menininho, essa menininha me consome. Eu imagino, eu tive 2, eu sei. Eu sei. Mas, mãezinha querida, eu quero dizer uma coisa para você. Se você está educando o seu filho debaixo dos preceitos cristãos, você está sendo uma colaboradora de Cristo. Se você está ensinando o seu filho o Evangelho, porque seu filho é seu primeiro discípulo, você está cooperando com a obra de Jesus Cristo. Se você é uma mãe zelosa com aquilo que o mundo mostra para o seu filho, e você é zelosa em dizer, não filho, não é bem isso. A palavra de Deus diz assim, você está cooperando com o reino de Deus. E no tempo certo, quando seu filho, sua filha, tiverem já maturidade para entender que você tem um chamado a mais do que só discipular a ele, o Senhor vai te fazer entender, Ele vai abrir as portas. Mas você já tem que ir se preparando. E como é que eu me preparo? Filho, filha, vem cá. Olha que linda a história de Jesus. Fale de Jesus para o seu filho. Seja uma colaboradora de Cristo, ensinando os caminhos do Senhor para o seu filho. Ele precisa disso. Sabe por quê, meninas? E para vocês que são vovós também, tem um monte de gente de olho no seu filho. E a gente nada legal. Gente nada legal. E essas pessoas que eu estou falando que não são nada legais, elas entram todos os dias na sua casa. E muitas vezes com a sua permissão. E eu não estou falando só de mamãe, não. Estou falando de vovó também, tá? A Paulinha lá em casa vive me puxando a orelha. Mãe, menos tela. Mãe, menos tela. Aí chega o Felipe, principalmente o Felipe, fala, patiti, vovó. Com aquele jeitinho dele de Minion, assim. Patiti, vovó. Meu coração despedaça. Derrete, na verdade. Mas eu tenho que cooperar com a minha filha, porque ela está sendo cooperadora de Cristo na casa dela, ensinando os filhos dela a amarem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Gabriel, fui buscar o Gabriel essa semana na escola, ele veio indignado porque ele viu um vídeo que a professora castigou o aluno porque o aluno estava orando na sala de aula. E ele estava indignado com esse vídeo que ele assistiu. Aí eu pensei assim, bom trabalho, Paulinha. Bom trabalho. Eu estou falando do que eu conheço. Você conhece essa história. Você conhece a sua casa. Você conhece o seu deitar e levantar como mãe, como vó. Abra seus olhos. Não deixe essa gente ruim entrar na sua casa. Seja cooperadora de Cristo, discipulando e ensinando seu filho. Vendo a maternidade como um presente de Deus para você, porque a maternidade é um presente para nós. Quantas mulheres queriam engravidar e ter filhos e não têm, e nós temos a graça de tê-los no braço. E o que dizer então daquela, mulher de má reputação que fala, não, se eu for proclamar o Evangelho, se eu for falar alguma coisa, ninguém vai acreditar, porque eu tenho um passado. Seu passado já foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, irmã. Seu passado já está no mar do esquecimento. E Deus não vai pescar ele lá, não. É você que vai. E o diabo é que vai, repreende. Sabe onde é o lugar do diabo? Fiquem de pé. Ele vai fazer uma bagunça. Sabe qual é o lugar do diabo? Romanos 16, 19 diz... Romanos 16, 19 diz, seja excelente para o bem e inocente para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás com seu poder debaixo dos nossos pés. Entenderam? É isso, o lugar de Satanás é debaixo do pé de vocês. Vocês precisam esganar Satanás, esmagá-lo para te sentar. Vocês podem fazer isso lembrando desse Deus maravilhoso que salvou você.
E quando ele vier cutucar, vier falar no seu ouvido, você tem um passado, você falou isso, você fez isso, vira para Satanás e fala, Satanás, dá uma olhadinha aqui, ó. Com o calcanhar, carca ele no chão com o calcanhar, porque é esse o lugar dele. E diga assim, Senhor Jesus, que bom que o Senhor morreu na cruz por mim. E hoje eu posso falar do seu amor. Livre, livre. Você é livre do seu passado. Você só está no seu passado se você quiser continuar presa nele. Se você não consegue sair do seu passado, procure ajuda. Porque você não precisa mais viver no seu passado. Você pode ser uma excelente cooperadora de Cristo, mesmo tendo um passado, não lá muitas coisas. Quem me acompanha aqui de quinta-feira sabe, conhece um pouco do meu passado. Né, meninas de quinta? Conhece um pouco do meu passado. Eu fui carne de pescoço. Você também pode, mesmo casada, e tendo um ministério, e tendo um marido, e tendo uma casa, você pode ser cooperadora. Em primeiro lugar, você se torna cooperadora de Cristo, na sua casa como mulher casada, entendendo o seu papel de auxiliadora. O seu papel de submissa ao seu marido, mas a submissão santa, a submissão cristã. Se seu marido, ele é violento com você, se ele é abusivo, me procure. Nós vamos conversar sobre isso. Não é esse tipo de submissão. É a submissão bíblica que te protege, que exalta você. De Provérbios 31 diz que o marido e os filhos fazem o quê? Elogiam aquela mulher na porta da cidade. É esse tipo de submissão que eu estou falando. Então, o seu tempo de dona de casa, você acha que é muito, né, discipular alguém, participar de um grupo, ter um ministério na igreja, mas você é cooperadora de Cristo. Quando você assume o seu papel de auxiliadora do seu marido, submissa a ele, cuidadora do seu lar, cuidadora da sua casa, sempre tendo na ponta da sua língua não a murmuração, mas o louvor ao Senhor. É difícil? Eu sei que é. Que eu não murmuro, estaria mentindo se eu dissesse que não murmuro de vez em quando. Mas toda vez que eu murmuro, no mesmo momento o Espírito Santo fala assim, e eu, E você também pode ser uma grande cooperadora, sendo uma trabalhadora, que tem um ofício. Você trabalha fora, você é uma profissional. Você pode também ser uma colaboradora de Cristo ali onde você está vivendo. Trabalhando. Você não precisa ser agente secreto. Mesmo que você trabalhe em um local onde as políticas não permitem que você fale de religião. Mas tem tanta forma de falar do amor sacrificial e do amor salvador de Cristo, que vocês não imaginam. Às vezes o seu corpo fala que você é de Cristo. As suas ações falam, testemunham que você é de Cristo Jesus. Eu fui trabalhar numa clínica uma vez, auxiliar da dentista. E eu estou ali já quase o último dia da segunda semana que eu estava trabalhando lá. A faxineira foi na semana passada, foi nesse dia, acho que era uma quinta ou sexta-feira. E eu estava lá trabalhando, fazendo minhas coisas, e ela também. Aí, de repente, aconteceu uma situação lá, uma situação meia desgostosa. Aí ela virou assim para mim e falou assim, ainda bem que a gente tem Jesus, né, irmã? Eu falei, irmã, que bom, irmã. Ela me reconheceu como filha de Deus. E eu a reconheci como filha de Deus. Era a segunda vez que eu a via. Era a segunda vez que ela me via. Mas a gente se reconheceu. Por palavras, ela veio dizer para mim que era crente. Eu fui dizer para ela que era crente? Não. Foram as nossas atitudes que ela viu num dia, que eu vi num dia e no outro dia.
Nós pregamos o evangelho o tempo todo. Então, mulher cristã, você é chamada a ser a mulher de Atos 29. Você está escrevendo Atos 29. Você não está entendendo. Você é coautora de Atos 29. Você está escrevendo Atos 29. Com a sua missão de mãe, de esposa, daquela que tem um ministério. Você está escrevendo a sua história. Vocês todas nós, estamos escrevendo a história de Atos 29. Olha que responsabilidade. Você é subdelegada da Operação Redenção. Não são só as mulheres da Bíblia. Somos eu e você. E para que isso possa acontecer, só há uma pessoa que pode nos capacitar. E esse é o maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, o Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós nos preparamos para Ele. É por isso que nós preparamos a nossa vida para Ele. É por isso que nós preparamos a nossa casa para Ele. É por isso que nós preparamos os nossos filhos para Ele. Porque só dele vem o poder para nos sustentar e nos capacitar como cooperadoras de Cristo Jesus. Dele mesmo. Amém, meninas? Vamos sair daqui como subdelegadas com uma missão? Missão dada é missão cumprida. Isso não é só para o mundo, não, é para nós também. Como mãe, caiu. Como mãe, como esposa, profissional, como aquela que teve um passado não muito referenciado, mas que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, como você foi, como eu fui. E eu fico tão feliz, meninas, quando eu leio o Evangelho. Eu quero compartilhar só mais um texto com vocês. Não estava no script, mas eu quero compartilhar. E eu quero que, enquanto eu esteja lendo esse versículo, você coloque o seu nome nesse versículo. Tá bom? Eu quero que você coloque o seu nome nesse versículo. E esse versículo é Jeremias. Ele está no capítulo 31. E deixa eu só aqui. A partir do versículo 18. Diz assim: de fato, 18. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinastes como um bezerro indomado e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Se você tem um passado não muito bom como eu tive, aliás, o meu foi horrível, não tenha problema, se você se arrependeu, Ele é seu Senhor. E aí no versículo 20, quando eu falar Efraim, coloque o seu nome, porque eu vou colocar o meu nome. A partir do versículo 20, diz assim: não é Nancy, a minha filha querida, a filha em que tenho prazer? Cada vez que falo sobre a Nancy, mais intensamente me lembro dela. Por isso, com ansiedade a tenho em meu coração. Tenho por ela grande compaixão, declara o Senhor. Coloque seu nome nesse versículo. Você foi lavada, remida pelo sangue de Jesus e foi eleita cooperadora de Atos 29. Você está escrevendo Atos 29. Amém? Vamos orar. Deus Pai querido, nós te louvamos, Pai, te exaltamos, porque Tu és o Deus das nossas vidas, Pai. Tu és o nosso Deus, Pai. Mas também, Pai, o Senhor é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aquele que nos remiu de todo pecado, de toda injustiça. Sangue que nos cobre o nosso pecado. E por isso nós podemos nos apresentar ao Senhor. Pai, que privilégio poder nos apresentar ao Senhor como cooperadoras do Teu reino, Pai. Olha que chique, Deus. Cooperadoras do Teu reino. Que privilégio, que honra, Senhor Deus. Ensina o nosso coração, Pai, a sermos mulheres assim, crentes nesta verdade,
Que não seja a maternidade o nosso empecilho, que não seja o casamento, que não seja o trabalho, muito menos o nosso passado, Senhor Deus, que nos impeça de cumprir a missão que o Senhor nos deu, de sermos cooperadoras, escritoras de Atos 29, Pai. Muito obrigada, Jesus. Toma cada uma de nós nas tuas mãos e fala ao nosso coração. É esse o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.